Refutando os argumentos do Islã, Alcorão, tradição e Sharia. Isso aqui, no país muçulmano, é o que acontece. Ó. O Alcorão, ele é acompanhado da tradição islâmica mais a Sharia. Sabe essas leis que tem no Islã? Por exemplo, a lei da burca, do véu, não está no Alcorão, está na Sharia. Tem muita coisa que os muçulmanos fazem que não estão no Alcorão. Está na Sharia. Tá certo? Próximo, por favor. O islamismo crê erroneamente em anjos. Eles dizem que são os jins. São maus na sua maioria. Há o anjo do bem e o anjo do mal. E Satanás foi desobediente, porque no Alcorão, Satanás é orientado, Lúcifer foi orientado a adorar Adão. E quando Deus mandou adorar Adão, ele falou, não é certo adorar Adão. O anjo estava certo? O Lúcifer estava certo? Deve-se adorar Adão? Não. E aí, então, ele se tornou um anjo rebelde porque se tornou desobediente. Isso está na Surata 2, verso 34. Sabiam disso? Próxima, por favor. Crucificação. Eles negam a crucificação. Surata 4, 1, 5, 7. Eles dizem, eles não o mataram, não o crucificaram, mas apenas lhes pareceu que o fizeram. Não o mataram com certeza. Então, os muçulmanos entendem que Jesus Cristo não foi crucificado. Na verdade, quem foi crucificado foi Judas. Alá fez resplandecer o rosto de Jesus sobre Judas. E quem morreu na cruz foi Judas. E Jesus foi tomado e levado para o céu. Então, segundo o Alcorão e a tradição islâmica, ou algumas tradições islâmicas, Jesus voltará para declarar que Mohammed é o único profeta de Deus. E se Jesus voltar e falar que Mohammed é o único profeta de Deus, aí todos nós vamos ter que aceitar isso. Imagina Jesus vindo do céu falando isso. É uma das doutrinas islâmicas. Bom, a Bíblia fala em vários textos que Jesus foi crucificado. Flávio Joséfo, Tácito, a Patrística, o Talmud, a História Universal, todos são contrários a essa tese, porque a Bíblia, não só ela, mas vários documentos, dizem que Jesus foi crucificado. Amém? Próxima, por favor. Os muçulmanos, eles inventaram que nós adoramos 3 deuses, ou uma tríade. E isso eles pegam muito bem, como as testemunhas de Jeová. Só que eles fazem uma confusão. Eles dizem que a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Maria. Eles não conhecem nem o básico da Bíblia. Diz o Alcorão, a quem atribuir parceiros a Deus, ser-lhe-á vedada a entrada no paraíso, e sua morada será no fogo infernal. Os iníquos jamais terão socorredores, matai os idólatras. Então vejam, olha a complicação disso. Os muçulmanos dizem que esse negócio de trindade é uma idolatria, é uma triteíde, e eles ensinam que tal pessoa é uma idólatra, e como idólatra ela deve ser mortas. Então você vê, para o Alcorão, nós somos dignos de morte porque cremos numa trindade. Aí eu vou explicar aqui embaixo que a Bíblia não ensina uma tríade, mas uma trindade. A trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, e não Pai, Filho e Maria. E eu mostro aqui no Alcorão, porque Allah muitas vezes ele vai dar sinais de falar no plural. Façamos, desçamos, hajamos. Então ele fala no plural. Tá bom? Próximo, por favor. O Islã, ele olha para o Ocidente, e como ele não divide Estado e Igreja, então você imagina o sambódromo aqui do Rio de Janeiro. Para o muçulmano, aquilo ali é um desfile cristão. A nossa sociedade toda, para o muçulmano, é toda cristã. Ele não sabe discernir que aquilo lá são pessoas não religiosas que estão, expondo a sua volúpia. Não. Se o Estado permitiu, e se os cristãos moram nesse Estado, então aquilo é cristão. Porque o muçulmano não divide Estado e Igreja. Aliás, pode observar, toda a comunidade muçulmana, em muitos países do mundo, estão nas fronteiras. Porque a ideia é transformar aquilo num país. Por exemplo, a Caxemira. A Caxemira era da Índia. E o Paquistão quer para eles. Tem uma guerra nuclear envolvendo ali. Porque tanto o Paquistão quanto a Índia têm arma nuclear. E os hindus não gostam de muçulmanos. Eles até toleram os cristãos, mas eles não gostam de muçulmanos.
E hindu e muçulmano, gente, é farinha da boa. Eu ia falar do mesmo saco, mas não é não. É farinha da boa, é uma mais pimentada que a outra. Tá certo? Você imagina duas farinhas bem pimentadas. É o hindu e o islã. Então, eles olham para a nossa sociedade e eles veem o quê? Uma sociedade promíscua que se diz cristã. Só que, veja, a doutrina islâmica permite que cada muçulmano tenha 4 esposas. Só que não é só 4 esposas. O Alcorão fala de escravas sexuais. Então, vamos supor, em vários países muçulmanos, que o cara tem 4 esposas e tem as empregadas que trabalham na casa dele, se ele gostar e precisar de uma, ele pode pegar. Tá entendendo? Aí uma vez eu perguntei isso pro seu Nassib. Nassib, como é que explica esse negócio aí de ter 4 esposas e ainda poder pegar a empregada? Ah, João, é melhor regulamentar do que ficar adulterando. Então, né, o seu Nassib acha que porque o Alcorão, então, porque permite o homem ter 4 mulheres e ainda de vez em quando pode pegar a serva, que como está trabalhando na casa dele, a serva dele, ele também pode usufruir dela, de todos os serviços dela. Então, olha que absurdo. Agora, nós aqui temos uma sociedade mista. Nós temos que tolerar, os não cristãos toleram a gente e a gente tem que tolerar os outros. Não é fácil viver numa sociedade mista também. Só que é melhor viver numa sociedade democrática do que viver numa sociedade muçulmana que você não tem liberdade para nada. Em países muçulmanos, ser cristão é um inferno. Nos países que permitem. A maioria não permite. E até aqui uma informação, acho que alguém perguntou para mim, a religião que mais cresce demograficamente no mundo são os islâmicos. Porque as sociedades ocidentais estão morrendo por falta de filhos. Mas o fato é que a maioria de nós não tem mais que 2 filhos. Então a sociedade, a nossa geração vai sumindo. E uma outra geração vai aparecendo por falta de filhos. Muito bem. Eles dizem que a Bíblia foi adulterada, que o paráclito da Bíblia, o consolador que ia vir, é Mohammed. Porque eles traduzem por períclitos, que é bendito. E eles pegam o evangelho de Barnabé para isso. Então no evangelho de Barnabé chama o Espírito Santo de Períclito, que é o bendito. Está errado chamar o Espírito Santo de bendito? Está errado ou não? Não. Mas aí eles pegam essa tradução para dizer que de João está errado e que Jesus está falando que ia mandar o outro Consolador. E o outro Consolador que seria enviado era Maomé. Tá certo? Eles pegam o texto de Deuteronômio 18:15, que é uma profecia sobre Jesus. Moisés está profetizando sobre o profeta maior que ele que viria, que é Jesus, e eles falam que é Mohammed. Então, Mohammed é o paríclito de Deus, e não o paráclito. Tá? Então, eles têm cursos para dizer que a Bíblia foi adulterada. Tem um livro que eu tenho lá em casa chamado Os Erros Bíblicos. O Alcorão, um livro cheio de remendo, chamando a Bíblia de errada. É uma coisa absurda, né? Próxima, por favor. Aí eles ensinam que a Bíblia foi corrompida, mas quando eles ensinam isso, eu tenho um checkmate legal para eles. Alguém aqui já chegou a ler o Alcorão? Nunca ninguém leu o Alcorão aqui? Não está lendo nem a Bíblia, né, irmão? Como vai ler o Alcorão? Todos os dias, né, irmão? Nunca ninguém leu. Já leu o Alcorão? Já leu? Muito legal, né? Então, olha que interessante. No capítulo 5 do Alcorão, olha o que Deus fala. Nós revelamos aqui, olha Deus falando no plural, ó. Olha que legal. Surata 5:44. Nós revelamos a Torá, onde está a orientação e a luz. Veja, estão falando que a Torá, que é o Velho Testamento, é a lei, é a orientação e a luz. No 5:46 está escrito assim: nós lhe outorgamos os evangelhos nos quais está a orientação e a luz. Então veja, Alcorão 5:44, Alcorão 5:46, está dizendo que Deus trouxe a Torá e os evangelhos. Agora, olha que interessante. No 5:68 está escrito: judeus e cristãos não têm orientação a não ser que observem a Torá e o evangelho. Até aí está tudo certo. Aí no capítulo 6, verso 34, não há ninguém, leia para mim ali, irmão. Não há ninguém que altere as palavras de Alá. Então isso está no capítulo 6, 34 do Alcorão e no capítulo 10, 64 do Alcorão. Olha, se ninguém altera as palavras de Alá, e se a Torá e os evangelhos são a palavra de Alá, então alguém poderia ter alterado o Novo Testamento? Segundo o próprio Alcorão?
Não. Alguém poderia ter alterado o Velho Testamento, segundo o Alcorão? Não. Então, quando eu pergunto isso aqui para o muçulmano, dá boot nele. Ele entra em parafuso. Está entendendo? Dá pane. Por quê? Porque o que acontece aqui? Você está mostrando que, segundo o Alcorão, a Bíblia é a palavra de Deus e ela não pode ser alterada porque ela é a palavra de Deus. Isso aqui é um checkmate, você está na evangelização para muçulmanos. E eles falam que a Bíblia foi corrompida. Ora, se a Bíblia foi corrompida, lá caiu em mentira. Porque o Alcorão fala que a Bíblia é a palavra de Deus e não pode ser mudada. Percebe sim ou não? Tá? É que alguém nunca evangelizou muçulmano aqui? Só eu. Só eu bati de frente. O senhor também já? Já falou para Jesus? Já discutiu teologia com eles? Esses pontos são muito importantes, viu? Amém? Próxima, minha filha. Aí a janela 1040, que você já deve ter ouvido falar, está vendo aqui o Magrebe, norte da África? Tudo isso aqui em verde tem influência islâmica. Está entendendo? Nós temos muita coisa ainda para evangelizar o mundo, irmãos. E o Islã é o grande desafio mundial. Porque nenhuma religião é tão agressiva, tão danosa que nem o islamismo. Nenhuma. Nenhuma. Pois não. Se você não perceber as nuances, você acaba acreditando que Alá é Deus e que eles realmente adoram a Cristo de alguma forma. Então, na minha concepção, isso faz parte de um planejamento, isso é bem estruturado, isso não é à toa, isso é uma visão romântica do islamismo para te agradar, para que você comece a pensar, poxa, mas por que eu também não sou muçulmano? Na verdade, foi exatamente isso que os muçulmanos fizeram no Egito, no século VIII. Mohammed chegou lá no Egito, lá é os cristãos coptas. E os cristãos coptas não gostavam dos cristãos da Turquia, os cristãos de Constantinopla. E o que aconteceu? Ele chegou lá pregando contra a idolatria, pregando que Jesus era o único profeta filho de Maria, pregando que Jesus ia voltar, que Jesus queria a santificação do povo. Os coptas abraçaram Mohammed como um profeta de Deus. Depois, quando eles descobriram que não era, já era tarde. Até hoje eles agem mais ou menos assim. Eu estava numa palestra como essa, e duas mulheres de burca assim, sentadas na frente. Eu fiz o apelo. Eu perguntei se elas queriam aceitar Jesus, depois que eu dei a palestra. Respondi as perguntas delas. Elas vieram para frente chorando e se converteram. É cristã ibero-americana, chama a igreja de São Paulo, pastor Aécio. Ele fez o congresso, ele convidou as mulheres muçulmanas e elas se converteram numa palestra dessa. Tudo que eu falei aqui, muito mais, eu falei, porque lá era um congresso só de Islã. Ele usou um dia inteiro para falar só de Islã. Então eu dei várias palestras sobre Islã. E elas assistiram todas as palestras. E elas iam perguntando, como o senhor fez aqui, como o outro fez, elas iam perguntando e eu ia respondendo. No final da palestra, elas aceitaram Jesus. E esse povo, quando se converte, irmãos, eles ficam num fervor, num ardor, numa entrega. Então, por exemplo, quando eu tiro um adventista de lá, ele vem para uma igreja evangélica, ele detona. Um testemunho de Jeová, meu Deus do céu. Todos eles viram obreiros, começam a servir a Deus nas igrejas. Então, assim, esse povo dá trabalho? Dá. Só que é peixe grande. Deus me chamou para pegar peixe grande. Está entendendo? Tá, tem peixe, peixe todo é bom. Todo peixe é bom. Deus quer salvar do lambari até o tubarão. Tá certo? Mas Deus me chamou para pescar o tubarão. De vez em quando não tenta me engolir. Tá certo? Mas eu estou lá tentando pescá-los. Porque Deus me chamou para isso. E vocês orem por mim, porque eu quero que muitos desses tubarões se convertam, viram pastores e vão ajudar a ganhar almas para Jesus.